Muito bem-vindos ao fechamento do portfólio MDR para o mês de janeiro de 2026 e começamos com o pé direito e fechamos com 4,6% positivo, né? Lembrando, esse portfólio aqui não é recomendação de investimento, é apenas a divulgação dos trades que eu faço, dos trades que eu estou fazendo. E aí cada um que tome a sua decisão, né? Então tivemos um mês muito positivo, né? Começamos muito bem, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. O portfólio ele só fala sobre ativos internacionais, mas na sexta-feira nós tivemos aí um dia pesado, né? Principalmente no ouro, na prata, né? Nos metais, Bitcoin também. Mas não tem problema nenhum, não afetou a performance do nosso portfólio, até porque o mercado como um todo, S&P 500, Europa, continua todo mundo para cima, tá bom? Então não vamos perder tempo, vamos direto aí para os gráficos, que é o que interessa. Então, turma, deixa eu fazer dois esclarecimentos aqui para a gente estabelecer como é que funciona aqui o portfólio, né? Então, a gente vem carregando posições aí desde o ano passado, né? Começamos lá no meio do ano passado, esse portfólio, a performance do ano passado foi quase 30% de gain, mesmo operando só metade do ano, né? E aí o que acontece? As posições só se encerraram, as posições que tiveram sentido encerrar. As que continuam, nós estamos carregando para cá. Só que para efeito de controle, né, o que nós estamos fazendo aqui? Estabelecer aqui essa linha aqui em todos os gráficos, né, aonde a gente tem a virada do ano de 2026 e aonde estava, qual era o ponto que estava naquele momento em dia 2 de janeiro, na verdade foi 5 de janeiro, né, de 26. A partir daqui é que eu conto a performance dos ativos que estão aqui, se está para cima, se está para baixo, e se a gente saiu no stop, nós vamos falar aqui, tá? E aí no mês que vem continua os ativos que a gente vai colocando, os ativos que vão saindo, e fica uma carteira aí grande, tem mais de 40 ativos nesse portfólio, tá bom? Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto, já vou aproveitar e pedir para vocês deixarem o like, se vocês curtem aqui esse conteúdo, né? Se inscrever aí nos canais, no YouTube, /Fernando Moder, no Instagram, @mfmodel, o Moder faz live todo dia às 8h15 da manhã, de abertura, e no x.com, no @mderoberto, onde eu divulgo realmente todos esses meus trades e todas as minhas teses de investimento, tá? E aproveita, deixe seu comentário e está liberado todo tipo de galhofa, piada sobre o meu bigode, tá bom? O objetivo é esse mesmo, é polemizar, então por favor deixe seu comentário aí, sem problema nenhum. E agora sim, vamos para os gráficos, que é o que interessa, tá bom? Então, turma, olha, começando aqui pelo S&P 500, né? Então, viramos o ano, estávamos aqui nesse ponto, ele subiu aqui um pouquinho, e se a gente colocar aqui, olha, eu deixei marcado aqui, ó, 1,2%, né? Então, vai seguindo, o stop está aqui embaixo, enquanto não virar para baixo, a gente continua posicionado nesse ativo, né? O Reino Unido também, estamos nesse trade faz tempo, né? Canalzão de alta aqui, subiu 2,7% esse ano. A Espanha, turma, não tem muito o que explicar, tá? Os ativos estão claramente em tendência de alta, a gente está posicionado comprado, e eu vou explicar mais se tiver algum motivo, tá bom? Então aqui nós temos a Espanha também, subindo 1,3%, a Itália ficou aqui no 0 a 0, né? Então caiu um pouquinho aqui, veio testar o fundo do canal e voltou já, deve andar para cima, né? A Alemanha, entramos aqui nesse rompimento, né? E aí ele voltou aqui para fazer o pullback, está no 0 a 0 nesse momento, na verdade, 0,3 negativo, né? Mas se segurar aqui, deve continuar para cima, tá? O Nikkei está para cima, né? Estamos também nesse Nikkei faz tempo aqui, né? Então deve ter, inclusive, novas entradas, né? Hong Kong, China, rompendo aqui esse topo, né? Isso daqui é muito bom, então nesse momento 3,3% positivo. E aqui começamos a polêmica, né? O ouro, veja que desde o começo do ano ele andou pra caramba, né? Então se a gente pegar aqui, ó, do começo do ano até esse topo, ele chegou a andar 30% mais ou menos, né? E aí na sexta-feira devolveu aqui uma talagada, mas mesmo assim nós ainda estamos aqui com 12% positivo, né? Então não tem nada demais, tendência de alta, obviamente está voltando um pouco, né? Eu já estou muito leve, na sexta-feira eu encerrei a minha última posição que eu tinha em prata, eu ainda tenho mineradoras, tá? Então estou aí em ETFs de mineradoras e algumas mineradoras porque elas não sofreram tanto. Mas eu estou esperando novas entradas
né, nesses ativos aqui, né? Então aqui, olhando o portfólio, veja que nós temos a prata, né, que devolveu aqui absurdamente, né, mas mesmo assim em relação à entrada do ano nós temos 15% positivo, tá? Nós temos aqui o cobre, né, que andou pra caramba, fez o rompimento e aí na sexta-feira devolveu tudo, né? Eu vou até mostrar aqui, né, o gráfico diário, né? Veja que estava tudo bem aqui, aí na sexta-feira meteu esse pirocoçu, né? E todos esses ativos fizeram isso. Mas de qualquer jeito, a gente ainda continua positivo mesmo nesses ativos, né? O urânio, que a entrada foi aqui exatamente nesse rompimento, né, que foi na primeira semana do ano, e ele fez essa semana aqui, mas continuamos positivo aqui com 15%, né. O paládio voltou quase tudo, ainda está um pouquinho positivo aqui, 4%. O GDX, que é mineradoras de ouro, né? Então ainda está aqui, mesmo com essa devolução, ainda ficou 7% positivo no fechamento. Imagina, né? Por causa de um dia, imagina se não tivesse tido esse dia de sexta-feira, ou se ele fosse na segunda-feira. Esse portfólio que a gente ficou com mais 4,3%, ele estava próximo de 10%, mas como esses ativos voltaram muito, né? Acontece, né? Faz parte do mercado. Aí nós temos aqui, olha, essa AEM, que é uma mineradora, né? Então está aqui com 9,5%. O XME, e também não vou ficar perdendo tempo, tá? Porque está tudo para cima, então a tendência não mudou, apesar dessa correção na sexta-feira, então continua tudo para cima, não muda nada, né? 8,5% aqui no XME, né? O CJ, o XME é um ETF de mineradoras, tá? O CCJ é uma mineradora, a Cameco está muito bem aqui também, 22%, um dos melhores trades. SMH, ETF de semicondutores, está 5% acima. AIQ, ETF de inteligência artificial, está aqui no 0 a 0, isso aqui deve fazer o rompimento, está a tendência de alta, né? Ketum, ETF de computação quântica, tá para cima, né? Voltou um pouquinho aqui na sexta-feira, mas ainda tá para cima. E a Apple, que a gente saiu aqui no stop gain, mas então assim, lembra, nós compramos essa Apple aqui, né? E aí andou tudo isso daqui. Aí quando começou aqui o ano, começou a marcar esse topo, a gente apertou o stop aqui dela. Então saímos aqui negativo, né? Nesse stop. Não lembro quanto foi, acho que foi 2,5 negativo, né? Porque o ano abriu aqui e ela desceu aqui antes de fechar. Então pulamos fora, só que agora a Apple configurou aqui uma nova compra pelo semanal, né? Então tem uma nova entrada aqui, provavelmente para a semana que vem, para o ano que vem, mês que vem, a Apple volta para o portfólio, tá? Apesar de ter estopado aqui. A meta, nós estávamos posicionados aqui desde aqui do ano passado, né? Então aqui na virada do ano a posição está aqui e essa semana com a divulgação de resultado ela deu uma bela de uma paulada, 9% para cima. A Microsoft foi o contrário, né? Estávamos posicionados aqui e ela deu o stop nessa saída aqui, né? Então até isso daqui ainda estávamos segurando e aqui a hora que ela virou para baixo estopou, né? E agora precisamos esperar que ela faça o que a Apple fez, né? Deixar aqui uma entrada que nós compramos novamente a Microsoft. Google continua muito bonito, né? Tá aqui no topo histórico, 6% no ano. Nvidia está aqui no 0 a 0, isso daqui deve romper a qualquer momento, né? Acho que está escorregando aqui até o canto do canal. JP Morgan deu uma bela de uma voltada aqui, não estopamos ainda, tá? Porque o stop está aqui embaixo, mas está negativo aqui esse trade, né? Vamos ver aqui o quantos por cento está negativo aqui, olha, no ano 5,5% negativo, tá? E a American Express também a mesma coisa, né? O stop também está aqui embaixo, então ainda não estopamos, né? Mas estamos negativo aqui, acho que 3,5 nesse trade, tá? No ano. HSBC, muito bonito, né? Banco europeu, em inglês, né? Tá aqui com 8% de alta. Deutsche Bank, banco alemão, está aqui um pouquinho para baixo, né, da virada do ano, mas a tendência de alta aqui deve continuar para cima. Nubank, banco brasileiro, negociado nos Estados Unidos, está para cima, devolveu um pouco na sexta-feira aqui, mas a gente continua positivo, mais de 3%. BlackRock
Tá bem enroscada essa BlackRock aqui, né? Mas ela fez aqui esse rompimento e agora está voltando, eu acho que vai romper topo, né? Também positivo aqui, mais de 2%. A Berkshire estamos para trás, o stop está aqui neste fundo, né? Então, ou ela se segura aqui, ou então vai stopar essa Berkshire, né? Estamos aqui para trás nela, na virada do ano aqui, 2,7%, né? Vocês veem que tem trades que estão bem para cima, né? E os trades que estão para trás é isso aí, 5%, 2%, 3%, é assim que a gente tem que gerenciar o risco-retorno, né? RCL, Royal Caribbean, um belo de um trade, novamente a gente fez esse trade aqui no ano passado, né? E agora ele acionou novamente, né? Então estamos aqui com 15% de alta. A Cisco também, nós compramos aqui nesse rompimento no ano passado, né? Aí ela deu essa voltada e já está no topo histórico novamente, né? Também aqui um belo de um trade, 6% de alta. A Leidos, olha, nós estávamos posicionados aqui nessa Leidos, né? Ela ameaçou romper o topo e deu uma voltada, o stop está aqui embaixo, ainda está um pouquinho para cima, mas vamos torcer para manter, né? TSM está aqui no 0 a 0, mas está no topo histórico. Rolls-Royce também aqui rompeu e deu uma voltada, né? Mas estamos no topo histórico. O Walmart também está no topo histórico aqui, 5,7% para cima. O Bitcoin estopou, acionou essa bandeira de baixa aqui na semana passada, né? Então, a virada do ano foi aqui, nós estopamos aqui, ó. Depois da semana passada, perdeu esse fundo essa semana e acionou o stop. Esse Bitcoin aqui, o stop foi de, vamos ver aqui o quanto nós perdemos, 5,5%, tá? Tranquilo para Bitcoin. O Cacau, um dos nossos melhores trades aqui, acho que é o melhor trade com quase 30% de gain nessa venda aqui. Essa venda ela começou aqui em cima, né? E aí faz o zigue-zague, aqui a virada do ano foi aqui e só caiu desde então, né? Então é o único trade de venda aqui que nós estamos, né? O cobre já é trade acionado em 2025, em 2026, né? Trade novo. Nós compramos aqui nesse rompimento aqui de topo, ele deu essa voltada na sexta-feira, o stop está aqui embaixo, então está um pouquinho negativo, mas vamos torcer para essa semana essa volatilidade se recuperar, né? Essa SNWFG também acionou Snowline, é uma mineradora de ouro, né? Ela acionou aqui nesse rompimento de topo, também é um trade de 2026, o stop está aqui, deu essa devolvida, né, na sexta-feira, mas não tem problema. O nosso EWZ, estamos nele aqui desde aqui de trás, né, e esse ano aqui não está sendo diferente, um belo de um trade, 14% para cima, mesmo fazendo topo, tá, aqui pelo semanal, continua tudo bem, né. E o último trade, essa Leonardo, né, LDO, empresa italiana, rompeu o topo histórico aqui, deu essa voltada aqui nessas 2 semanas, por enquanto é só pullback, deve continuar para cima e está no 0 a 0, tá? Então, se você pegar tudo isso daí, os trades positivos, os trades negativos, dá essa média aí de 4,3%, e é isso aí que é o nosso portfólio. Vocês veem que, apesar do que aconteceu na sexta-feira, ainda não mudou nada a tendência dos papéis. Tem aqui um ou outro que pode pegar o stop, mas continua a mesma coisa, tá? Então, vamos ver como é que fica o mês de fevereiro. Se o mercado virar para baixo, a gente encerra as posições e nos encontramos aqui no x.com, @mdroberto, onde eu divulgo as teses e os as nossas entradas, né? E também nos vemos aqui nesse vídeo no fechamento de fevereiro novamente, tá? Somente um vídeo desse daqui por mês. Valeu, um abraço.